13 carros atingidos e 5 passageiros feridos. No primeiro dia do ano, o saldo negativo levanta uma questão. A travessia nas balsas é segura? Há um controle no momento do embarque, tanto do peso quanto da quantidade dos caminhões que seguem viagem. Segundo o chefe de operações da SNPH, há um número específico de caminhões que são embarcados e que depende da capacidade das balsas. Para os caminhões carregados que seguem nas balsas, não há qualquer controle de peso. Tanto aqui no Porto da Ceasa quanto no São Raimundo, os motoristas são orientados por amostragem. Nossas balsas elas levam de 6 a 4 caminhões. Um caminhão que esteja com a carga muito pesada, a gente já diminui o número de caminhão. A gente coloca só 5 e o restante de carrinhos leves. No caso do acidente, a Marinha emitiu uma nota oficial reiterando que as pessoas não devem permanecer dentro dos veículos e que a Capitania dos Portos instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. O resultado deve ser divulgado em 90 dias. Ontem, o Amazônia TV mostrou a demolição de prédios históricos no centro de Manaus. A Secretaria de Cultura suspendeu as obras na Avenida 7 de Setembro e fez o registro fotográfico do estado atual dos casarões. Também entrou em contato com o Conselho Regional de Engenharia para a criação de uma comissão mista para apurar as circunstâncias que levaram à demolição indevida de parte dos casarões. Os prédios são protegidos pela Secretaria de Cultura. No projeto do Prosamin, todos os prédios devem ser integralmente preservados. Segundo o secretário Roberto Braga, somente os interiores sofreriam interferência para serem adequados às necessidades modernas. E em Rondônia, os números sobre a dengue são desencontrados. A vigilância sanitária diz que os casos do tipo hemorrágico são de 69 pacientes, mas o Centro de Medicina Tropical contesta. Em todo o estado, a cena é cada vez mais frequente. Hospitais e postos de saúde movimentados por causa da dengue. De acordo com a Gevisa, em 2009, o número de casos notificados quase dobrou com relação a 2008. Jaru foi considerado o município em situação mais grave no ano passado. Somente de outubro a dezembro, foram registrados 2.330 casos de dengue. Já em Porto Velho, durante o mesmo período, foram 890 notificações. Ainda segundo a Agência Estadual de Vigilância Sanitária, a situação é pior no período epidêmico. Nós sabemos que nós temos um período sazonal, que é o inverno amazônico. E ele começa de outubro de um ano para junho de outro ano subsequente. Esse período epidêmico ele vai se estender até o mês de junho. Evidentemente, em relação ao ano passado, é um número muito grande comparando com 2008. De outubro a dezembro de 2008, foram notificados 628 casos de dengue no estado, enquanto no mesmo período de 2009, o número subiu para 9.401, com uma morte. Durante todo o ano de 2008, foram 10.852 notificações da clássica e 4 da hemorrágica, um tipo mais grave da doença. Já no ano passado, foram 19.029 registros, 69 da hemorrágica e 5 suspeitas de mortes por causa da doença. Números contestados pelo Centro de Referência do Estado no tratamento da doença. No Semetron, são tratados apenas os casos mais graves. O médico responsável pelo setor diz que a todo momento chegam pacientes de vários municípios. Desde o início de dezembro, o hospital notificou 153 casos de dengue hemorrágica e confirmou 64. Por causa de pacientes que recebem alta antes de fazer o exame, o número deve ser ainda maior. Nós estamos para mais de 100 casos de febre hemorrágica do dengue. E o negócio está sério. Até agora, estão com os 3 casos de morte por dengue hemorrágica. 3 casos. 2 adultos e uma criança de 13 anos que, infelizmente, foram a óbito na UTI. É fundamental, presta atenção. Ó. Limpeza dos seus quintais, toda hora e a todo tempo, entendeu? Pegar onde tem lixos, garrafas, pneus, queima, joga fora, é fundamental. O grande ponto do tratamento é a prevenção. E técnicos da Secretaria de Saúde estão em Santa Isabel do Rio Negro para estabelecer metas de prevenção contra a gripe H1N1. Regiano Albuquerque Góes, por telefone, tem novas informações. A comissão formada por enfermeiros, técnicos e médicos vai atuar em ações educativas e palestras nos bairros da cidade. Folheto com informações sobre a doença serão distribuídos à população.
O objetivo é orientar as pessoas sobre os cuidados para combater a proliferação do vírus H1N1. Uma área reservada foi criada no hospital do município para atender possíveis novos casos. O avião que irá trazer os kits de prevenção só deve chegar nesta quinta-feira. De Santa Isabel do Rio Negro, Regiandro Góes, para o Amazônia TV. Em instantes, Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Sebastião Bandeira, se despede da cidade. E veja também, muitas famílias do interior do Amazonas ainda esperam a chegada do programa Luz para Todos. 12:00 em ponto, o Amazônia TV volta já. Dom Sebastião Bandeira Coelho, Bispo Auxiliar de Manaus, é nomeado Bispo da Diocese de Coroatá, no Maranhão. O repórter Agnaldo Oliveira conversou com ele hoje pela manhã. Dom Sebastião Coelho tinha 5 anos na Arquidiocese de Manaus e vai encarar um novo desafio católico em uma diocese lá no Maranhão. Dom Sebastião, como vai ser esse desafio católico? Realmente para mim será um grande desafio, porque eu vim para cá como bispo auxiliar, ajudar Dom Luiz, Dom Mário no governo desta grande e querida arquidiocese. Agora eu mudo de posição, eu serei o bispo coadjutor, isto é, com direito à sucessão. O atual bispo da diocese onde eu vou trabalhar, a diocese de Coroatá, ele está doente, precisa de um sucessor e o Papa Bento XVI pediu a minha colaboração. Eu vou com fé, porque é uma diocese pobre, muitos desafios, mas a gente vai com a graça de Deus. Eu aprendi muito aqui na igreja de Manaus e Deus vai preparando a gente para assumir essa missão. E muitas famílias do interior do Amazonas ainda esperam a chegada do programa do governo federal Luz para Todos. A comunidade do Urubuí, próximo ao município de Presidente Figueiredo, já recebeu postes e fiação há 1 ano, mas a energia até agora não chegou. Quando começou a colocação dos postes na comunidade do Urubuí 2, que é uma das maiores produtoras de banana e abacaxi de Presidente Figueiredo, os agricultores renovaram a esperança de ter luz elétrica em casa. Muitos deles compraram logo alguns eletrodomésticos, que até hoje não foram ligados. Segundo os moradores, a empresa responsável pela implantação do programa no município deixou o local há quase 2 meses sem terminar os trabalhos. Eles cobram a conclusão dos serviços. Nós temos os postes, a fiação já ligado dentro de casa, mas infelizmente a gente não tem luz. A gente espera que a empresa que veio fazer esse trabalho, ela venha concluir, ou alguém que é responsável, as autoridades que é responsável por essa luz para todos, que tome uma providência, né? A dificuldade maior é a luz, porque eu perdi muita polpa de cupu. Muitas casas já têm a fiação pronta para ser ligada. Seu Daniel mora na comunidade há mais de 4 anos. Da porta de casa, vê a rede elétrica passar na rua e não pode fazer nada para ligar a geladeira e a televisão. Por amor de Deus, liga a luz para a gente, dá um jeito, dá uma força. Ao total, são 12 quilômetros de eletrificação. Das 50 famílias que residem na comunidade, 15 delas não foram beneficiadas com o programa Luz para Todos. Todos estão esperando o momento de poder acender a luz de casa, mas enquanto os transformadores não foram ligados, eles vão continuar na escuridão. A Defesa Civil do município prepara um plano para evitar desastres causados pelas chuvas nas áreas consideradas de risco em Manaus. Durante o ano passado, a Defesa Civil de Manaus mapeou e identificou as coordenadas de 121 pontos de risco de desabamentos. A maior parte, 77% deles, na zona leste da cidade. Os outros, na zona norte. Obras para evitar desabamentos já foram executadas em quase metade destes pontos, segundo o subchefe da Defesa Civil Municipal, Ari Renato. Nós mapeamos essa área no decorrer do ano passado. É evidente nós analisarmos pontos de alagamentos, mas nas ocorrências que nós atendemos durante o ano passado, em média de mais de 4.000 ocorrências, é evidente que se a gente analisar ocorrências de alagamento, nós tivemos mais de 300. Mas esses pontos são os pontos mais sensíveis, que precisa ter uma atenção maior. Vários outros locais em Manaus, nós sabemos que
de maneira irresponsável, são construídos sem a mínima condição técnica em relação a isso aí. Então, para isso, a própria Defesa Civil, os próprios órgãos de fiscalização estão à disposição da população de Manaus para que denuncie. Esta área entre os conjuntos Canaranas e Fazendinha foi recuperada. Aqui, uma grande erosão ameaçava as casas. A obra foi realizada graças a um convênio entre Prefeitura e Governo do Estado. Amanhã, no pátio operacional da Base Aérea de Manaus, às 10 da manhã, os tenentes-coronéis aviadores Márcio Antônio Teixeira e Marcelo Fornaziari Ribeiro assumem, respectivamente, os comandos do 7º Esquadrão de Transporte Aéreo e o 7º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação. A cerimônia será presidida pelo Major Brigadeiro Jorge Cruz de Souza e Melo, comandante do 7º Comando Aéreo Regional. E daqui a pouco, o IPVA, quem pagar antecipado vai ter desconto. E ainda nesta edição, 2 amazonenses vão passar 3 semanas nos Estados Unidos. Eles são os jovens embaixadores. 12:07, o Amazônia TV volta já. Tome nota, estão abertas até sexta-feira as inscrições para o curso de férias da Companhia de Balé da Barra, no Zezão, no São José. Podem participar crianças de 8 a 15 anos e o curso é gratuito. Os interessados podem ir ao Zezão ou ligar para o 3611-3062, que a professora Marta retornará a ligação. O Conselho Nacional de Educação determina que em 2010, crianças só poderão cursar o ensino fundamental com idade mínima de 6 anos completos até o dia 31 de março. As crianças que vão completar 6 anos após esta data deverão ser matriculadas na pré-escola. A resolução aprovada será encaminhada ao Congresso Nacional para a criação de um projeto de lei. A orientação, no entanto, já deve ser seguida por todas as redes de ensino. Uma lei de 2005 já determinava o ingresso de crianças com apenas 6 anos no ensino fundamental, mas não esclarecia até que mês a criança devia ter nascido. E agora vamos falar de desconto. Quem pagar antecipado o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, pode ter desconto de até 10%. Quem vai explicar para a gente é a repórter Jaqueline Fará. Muito bom dia, Jaqueline. Esse desconto é para quem pagar antecipado, Jaqueline, ou parcelado também tem desconto? Bom dia. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a você que acompanha a Amazônia TV. Não, Fábio, o desconto também vai para quem parcelar o IPVA e também para quem antecipar as prestações. Mas quem vai falar melhor para a gente sobre isso é o senhor Gilson Nogueira, que é diretor de arrecadação da Cefaz. Gilson, explica para a gente melhor como é que vai funcionar. Por exemplo, quem tem a placa do final, com final 1, como é que vai poder aproveitar essas vantagens desse desconto? Para este mês de janeiro, cuja terminação da placa é 1, nós damos até o mês de março para o licenciamento. Então, mês de março é obrigatório esse licenciamento. Mas damos também a oportunidade desse proprietário em antecipar essas parcelas ou a cota única com o pagamento para o mês de janeiro com 10% de desconto sobre o valor, qualquer valor, parcelado ou cota única. E em fevereiro, no mês 2, ele terá 5% de desconto. Vai para março com a obrigatoriedade do licenciamento e aí não teremos mais esse desconto concedido ao contribuinte. Quem pagar então de uma única parcela, o desconto é um pouquinho maior, né? Pois é, dá mais vantagem, né? Pagando numa única vez, logicamente que você tem o 100% lá e recebe 10% sobre aquilo. Favorece. Mas também nós compreendemos que o contribuinte está vindo do mês de dezembro de festas, tem férias escolares, tem fardamento escolar, tem toda uma programação individual e orçamentária. Então, ele deve se programar também para isto. Mas em relação a esse desconto não é só até janeiro, vai até o final do ano, que é para atender todas as placas, não é isso? Quem, por exemplo, tem o vencimento em outubro, em setembro e quiser antecipar e puder antecipar um pouquinho, mas não agora em janeiro, mas em fevereiro, em março, como é que funciona isso? O desconto permanece? Perfeito, permanece. Placa 0, por exemplo, final placa 0, que é o mês de outubro, mês 10. Então ele vai de outubro, novembro e dezembro, onde é obrigatório esse licenciamento. Mas em outubro, ele já pode pagar inclusive em janeiro, com os 10%, e vai pagando paulatinamente. Até outubro ele tem 10%, em novembro ele tem 5%, e chega a dezembro ele tem que licenciar o carro dele, ele 0 de desconto. Tá certo, obrigada pelas informações. Fábio. Obrigado, Jaqueline, pelas informações. E o vice-governador visitou as obras do novo sistema do programa Água para Manaus. A repórter Daniele Sena tem as informações.
O novo sistema de captação, tratamento e reservação de água promete acabar definitivamente com o problema da falta d'água nas zonas norte e leste de Manaus. Inicialmente, o complexo da Ponta das Lajes vai produzir 2,5 metros cúbicos de água por segundo, até chegar à sua capacidade máxima de 5 metros cúbicos por segundo. Vão ser disponibilizados no total 210 milhões de metros cúbicos de água tratada por dia. Quando estiver concluída e funcionando em sua capacidade máxima, a unidade garante o abastecimento de água para 1 milhão de pessoas. O problema da água só seria resolvido nessa área da cidade a partir do momento que se tomasse uma decisão política de fazer um investimento alto. E esse investimento que o nosso governo está fazendo vai beneficiar, se Deus quiser, milhares de pessoas. Daniele Sena, para o Amazônia TV. A Agulha Oficial, uma campanha comandada pela Superintendência Federal de Agricultura para vacinar todo o gado do Amapá contra a febre aftosa, imunizou apenas 80% do rebanho. Agora, os proprietários pecuaristas terão de providenciar a imunização do restante dos animais. A Operação Agulha Oficial faz parte de um programa do governo federal de erradicação da febre aftosa em todo o Brasil. O Amapá e o estado do Amazonas são os únicos do país que permanecem com a classificação risco desconhecido. A falta de controle da doença impede as exportações. A Superintendência Federal de Agricultura treinou técnicos de todos os órgãos de extensão rural do estado para o trabalho de imunização. Profissionais do Pará, Roraima, Amazonas e Brasília também deram apoio ao trabalho. A meta era visitar todas as propriedades rurais e vacinar todo o gado. Dados preliminares indicam que 284.395 animais foram vacinados, cerca de 80% do rebanho amapaense. O surgimento de focos de peste suína no Amapá, na região da Pedreira, a 20 quilômetros de Macapá, também motivou a operação. Em poucos dias, mais de 400 animais morreram, causando muitos prejuízos aos produtores. 16.782 suínos foram vacinados durante a ação, cerca de 75% dos animais criados nas propriedades rurais. A imunização deve impedir um novo surto da doença. A Operação Agulha Oficial iniciou no dia 1º de novembro e encerrou em 15 de dezembro do ano passado. De acordo com a Superintendência Federal de Agricultura, os produtores que não conseguiram vacinar bovinos e bubalinos ainda podem solicitar o serviço, só que agora para a Adiagro. É importante a gente comunicar aos senhores produtores, aqueles que não conseguiram vacinar seu rebanho por algum motivo, que procurem a Adiagro, que se fará o agendamento das propriedades e no período apropriado nós vamos lá fazer a vacinação. Um projeto de educação para jovens e adultos começa a mudar a vida de muitos detentos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. No total, serão 270 reeducandos que vão participar das aulas de ensino fundamental e médio dentro da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo e do Presídio Feminino. Os cursos são semestrais e o projeto pedagógico é coordenado pela direção da Escola Estadual Antônio Ferreira, o que possibilita a continuidade do curso, mesmo quando o preso é liberado do presídio. Saindo daqui, recebendo a alvará de soltura, ele pega a transferência na escola, vai estudar mais próximo de sua residência ou às vezes ele permanece na própria escola, mas fora do sistema prisional. O programa de educação foi reestruturado para atender todos os reeducandos. Das 4 turmas iniciais, hoje são 14. Hoje, efetivamente, nós estamos com 20 profissionais, com coordenador pedagógico, dando suporte pedagógico, quer dizer, dando toda uma questão, garantindo uma qualidade dessa educação no sistema prisional. Os cursos de educação também são uma alternativa de ressocialização dos presos. Através da educação que nós conseguimos conscientizá-los da importância deles, quando retornarem à sociedade, se tornar um cidadão de respeito. Quando eu sair daqui, a gente tem um destino, né? A viver na sociedade, né? De uma maneira livre, digna. Em instantes, hoje é dia de comer bolo de reis, tradição portuguesa que ainda se mantém. E veja também, na última reportagem sobre a Rota 174, que liga o Amazonas a Roraima, vamos ver as belezas turísticas do estado vizinho. 12h18, o Amazônia TV volta já. Nesta terça-feira, 2 amazonenses embarcaram numa viagem de 3 semanas para os Estados Unidos. Eles participam do projeto da Embaixada Americana Jovens Embaixadores.
35 jovens foram selecionados no Brasil para participar do projeto da Embaixada Americana. Ícaro é um deles. Vai para os Estados Unidos representar o Amazonas. Ele é o orgulho da família. Olha, esse aqui é o quarto do Ícaro. A gente vai entrar lá e parece que ele está arrumando uma mala junto com a mãe dele. Vamos olhar aqui como é que tá essa situação. Olha só, tá todo mundo aqui arrumando a mala para viagem. Ícaro, fala pra gente, você passou muito tempo arrumando essa mala, o que você tá levando aí para os Estados Unidos? Bom, um pouco de tempo, né? Porque tem bastante coisa que tem que separar, tem que levar. Mas quem me ajudou bastante foi minha mãe, já ela passou a tarde toda me ajudando. Praticamente foi ela quem arrumou tudo, algumas coisas eu ajudei, separei, peguei para não faltar. E a gente tá quase terminando, daqui a pouco segue pro aeroporto e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente tem certeza que o que ele tá levando aqui nessa mala, de mais importante, é justamente a representação da nossa cidade, né? Ícaro foi um personagem da mitologia grega que queria voar. E esse é o sonho dele. E ele está realizando, graças a Deus. A bandeira do Amazonas e do Brasil também estão na mala. Ícaro tem 18 anos, fala inglês fluentemente e sempre tirou boas notas na escola. Passou no vestibular para Direito, entende tudo de computador. Para ser incluído no projeto da Embaixada, é necessário ter baixa renda familiar, estudar em escola pública e desenvolver algum trabalho social na comunidade. Ícaro está feliz por representar o Amazonas nos Estados Unidos. Mostrar o que é de interesse nosso, que é de interesse não só do povo brasileiro, mas também do povo americano, do cenário mundial, que é a preservação ambiental. O jovem vai ser um dos correspondentes do programa da TV Globo Caldeirão do Hulk. Não só para ser correspondente para o Caldeirão do Hulk, mas para ser correspondente para o Brasil todo. Yuri quer seguir em breve os mesmos passos do irmão. Meu irmão é um exemplo de luta, de trabalho. Mesmo com pouca idade, ele sempre foi muito determinado, sempre correu atrás do que quis. O morador do bairro Coroado, zona leste de Manaus, foi recebido no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por parentes e amigos que foram se despedir e desejar boa sorte. A mãe, Dona Dora, super nervosa. Na hora do check-in, ainda mais despedidas. Alguns entregaram lembrancinhas e, claro, não poderia faltar a namorada, Camila, que já está morrendo de saudades. A saudade sempre existe, né? Mas eu tenho certeza que quando ele voltar a gente mata a saudade. Tiago é outro amazonense que também vai participar do projeto. Ele é de Parintins. É a primeira vez que o interior do Amazonas é incluído. Um orgulho para a ilha Tupinambarana. Parintins toda ficou muito feliz com o resultado do programa Jovens Embaixadores, sabendo que haveria um parintinense representando o nosso estado. Tiago tem uma irmã surda e no município desenvolve ações sociais para ajudar mais ouvintes a aprenderem a língua brasileira de sinais. É voltado para as pessoas que se interessam em ter uma interação maior com os deficientes auditivos, que infelizmente há um distanciamento entre eles. E nós desejamos boa sorte aos dois.